E vem saber por que A Branca de Neve e os Sete Anões é uma animação tão importante para a história do cinema. E está chegando na semana que vem nos cinemas o live action de A Branca de Neve. E eu vou aproveitar essa oportunidade para poder falar um pouco sobre a animação e a sua importância para o cinema. Começar falando um pouco sobre o seu lançamento. Para quem não sabe, A Branca de Neve ela lançou em 1938 e ela foi a primeira animação em longa-metragem feita pela Disney. Então a partir daí foi ela que começou toda essa jornada. O conto original foi escrito por um alemão, mas ela só ficou realmente conhecida quando quem pegou essa história foi os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm estavam com um projeto de pegar vários contos de fadas conhecidos e compilar no mesmo livro. E esse livro ia chamar Contos de Fadas para Crianças e Adultos. A partir daí começou o sucesso, porque os irmãos Grimm já eram muito conhecidos pelos seus livros que eles escreviam, e a partir daí cresceu a lenda da Branca de Neve, até que se tornou um dos contos de fadas mais conhecidos do mundo, até o Disney resolver comprar os direitos e a partir daí resolver adaptar para o cinema. E antes de eu entrar sobre a importância da Branca de Neve, é bom destacar: a maioria dos contos dos irmãos Grimm, ou desses contos que eram mais antigos, quando eles são adaptados para animação ou outras mídias, eles resolvem trazer algo mais cinematográfico. Então a partir daí, os contos originais acabam recebendo várias mudanças, as adaptações acabam recebendo várias mudanças do que tinham no conto original. Então a Branca de Neve não é um caso diferente. Ela teve várias mudanças para a versão que a Disney fez. Inclusive, adaptações que eu acho melhor. E aqui vai ter spoiler do conto original, porque eu vou contar quais são as diferenças. Bom, a história ela segue o mesmo padrão como um todo. Nasce uma menina chamada Branca de Neve, a partir daí a rainha tem muitos ciúmes dela, vai atrás dela e tenta matar ela. Se pegar o padrão é isso. Mas as diferenças começam desde o começo. No conto original, a gente acaba conhecendo mais um pouco sobre a mãe da Branca de Neve. Porque quando ela era pequena, a mãe da Branca de Neve e a rainha, ela acaba um dia cortando sua mão numa roseira e seu sangue acaba caindo pela neve, que estava nevando no dia. E a partir daí ela fala que ela gostaria que a sua filha tivesse traços de cabelos pretos e a pele branca como a neve. Logo depois disso acontece, quando ela tem sua filha, ela tem os traços que ela queria. Alta, baixa, mas com cabelos pretos, pele branca. Ela também fala um pouco sobre os lábios dela. Então essa é a primeira diferença, tem essa mudança. A gente vê um pouco mais como é a morte da rainha pela doença. E depois chega a rainha má, que casa com o rei e mata ele. Esse começo é diferente, porque tem uma introdução um pouco maior para saber quem era a rainha antes da rainha má, como que foi a origem, como que ela amava a filha. Depois a rainha má faz toda aquela história que a gente já conhece. Ela acaba perguntando pro espelho quem é a mais bela, o espelho acaba falando que é a Branca de Neve, ela pede para um caçador ir caçar ela e tentar matar ela, e aí ele não consegue porque ele acaba se acovardando, e aí ela acaba fugindo, encontrando os anões. Até aí segue muito o padrão da história. Aonde começa a mudar de novo seria mais para a parte final. Porque na parte final do conto da Branca de Neve é que acaba acontecendo. A rainha má se transforma numa bruxa para enganar a Branca de Neve, ela acaba comendo a maçã e acaba morrendo envenenada. Aqui, na verdade, a rainha ela se disfarça 3 vezes para que a Branca de Neve acabe até chegar no ponto da maçã. Primeiro, ela se transforma num homem que acaba sendo um vendedor ambulante. E esse vendedor ambulante, ele acaba vendendo uma fita para ela, uma fita enfeitiçada. E assim que ele coloca essa fita em volta da Branca de Neve, ela acaba desmaiando. Ele acaba colocando algo no seu cabelo e quando coloca a fita enfeitiçada, faz com que ela desmaie. Os anões chegam, antes de acabar tudo isso, eles acabam afastando a bruxa, acabam tirando aquele fio, aquela parte que ficava... aquele lenço que ficava em volta da Branca de Neve, e acabam salvando ela. Ela acaba acordando. Então, a partir daí, a bruxa percebe que não deu certo, ela precisa fazer de novo. A segunda versão dela, ela se transforma numa velha. E essa velha acaba meio que aí sim dando um pente para ela, que também é um pente enfeitiçado. Quando ela passa com o pente no cabelo da Branca de Neve, a Branca de Neve acaba caindo desacordada e praticamente morta. Ela sai, mas os anões chegam e tiram o pente dela, fazendo com que ela acorde. Percebendo que as partes enfeitiçadas não estavam dando certo, ela foi para a bruxaria, mas realmente mais maligna. E aí ela enfeitiça a maçã.
ela enfeitiça a maçã, mais uma vez é com uma velha diferente pra lá. Ela, a Branca de Neve, já está mais esperta e ela fala que não vai comer. Então o que a bruxa má faz? Ela fala, então vamos dividir a maçã. A bruxa má come a parte da maçã que não está envenenada, enquanto a Branca de Neve come a parte que está envenenada e ela acaba morrendo. Logo depois disso, passa algum tempo, os anões veem que ela morreu, mas eles acham ela tão... É igual a história da Disney. Ela acha ela tão bonita que acham que não vale a pena enterrá-la no chão. Vale a pena colocá-la naquele caixão de vidro. Indo pro caminho, aparece o príncipe. E o príncipe fala que ele ouviu o relato de uma mulher tão bonita que foi enterrada. E ele vê ela, e aí ele fala que assim, ela é muito bonita e ele quer levar ela pro castelo para poder mostrar a beleza dela pro reino. No caminho, aí entra outra diferença, não tem o beijo. Enquanto na Disney ele vê ela, beija ela e ela acorda pelo beijo do amor verdadeiro, aqui eles estão levando ela de caixão para casa, e aí quando ela tá indo no caixão, o cavalo acaba passando por alguma pedra, isso faz com que ela bata e ela acaba cuspindo a parte da maçã e faça com que ela acorde e a partir daí ela vive feliz para sempre. Então essa é a segunda diferença. Não teve, além dessa parte de ter várias mudanças da bruxa de personalidade até matar ela, também a parte do beijo não existe. E tem a última mudança, que é o final, que seria a morte da bruxa. Na animação, a bruxa foge dela, os anões correm atrás dela até um penhasco, ela tenta tirar uma pedra e aí ela cai de um rochedo e morre. Nesse filme não. Nesse filme, a Branca de o conto original não acontece isso. No conto original, a Branca de Neve acorda, casa com o príncipe chama ela pro casamento e faz ela usar um sapato mágico, que faz ela dançar e ela dança até cair morta. Isso, é até bobo. Mas essa é a diferença do conto original para a versão da Disney. E agora falar da importância da animação da Branca de Neve da Disney. Bom, a primeira importância que vale sempre destacar é que a Branca de Neve é o primeiro longa-metragem animado existente. Claro, depois que falaram que era isso, alguns outros lugares vêm falando que outros filmes vieram antes. Mas não, foi a Branca de Neve. Até aquele momento, as pessoas, os estúdios, não tinham coragem de fazer longas-metragens animadas. Então, eles faziam curtas que misturavam fala e som. Mas eles achavam que, primeiro, era muito dinheiro investido para fazer uma animação em longa-metragem. O segundo é que as pessoas até falavam isso pro Walt Disney, que as pessoas não iriam aguentar assistir mais de 7 minutos de uma animação. O Walt Disney foi contra isso. E ele foi contra isso porque o Walt Disney tinha uma ideologia muito interessante, que é filmes de animação foram feitos para crianças e adultos. Então a partir daí ele nunca desistiu dessa ideia e ele investiu muito dinheiro nisso para poder fazer com que Branca de Neve existia. Mas daí tá pensando, o que era antes? O que a Disney fazia antes disso? A Disney, por exemplo, como a Warner, por exemplo, ela era campeã de ganhar Oscars e prêmios de curta-metragem. Por Tom e Jerry, por exemplo, e Looney Tunes. Quando você pensa um pouco mais na Disney, eles faziam curtas e silly symphonies. Os curtas que a Disney fazia misturavam muito um conceito de animação com atores. Era aquela mistura híbrida, que é um pouco estranho ver hoje em dia, mas faziam isso. Já os silly symphonies são aquelas versões clássicas, onde eram pequenos curtas, onde ele misturava animação com músicas clássicas, um combinando perfeitamente com o outro. Mas o Walt Disney realmente achou que seria melhor fazer essa animação em longa-metragem. Apesar de críticas dos estúdios, apesar dos produtores acharem que ele está errado e criticarem ele, ele foi atrás e conseguiu fazer. Então essa é a primeira grande marco para Branca de Neve. O primeiro longa-metragem animado existente. Outro ponto que vale destacar seria que o filme ele é o que definiu o que seria a Disney a partir dali. Se parar a pensar, a partir dali, a fórmula que a Disney utilizou para poder criar suas animações, criar suas técnicas de animações e até a forma de contar a sua história com o formato Disney, não a mesma premissa, mas a forma de contar a ideia, de trazer a ideia do conto de fadas, trazer a ideia de brincar com públicos diferentes, veio a partir da Branca de Neve. Porque se a Branca de Neve fosse um fracasso, os estúdios não iriam investir mais em animação. E o Disney provavelmente iria investir, mas ele iria para um outro caminho. Porque ele viu que a Branca de Neve não deu certo, então ele ia ver que o público não quer aquilo. Com a Branca de Neve dando certo, ele percebeu que a Disney tinha que ser aquilo. Tinha que ser a sua ideia original, que seria criar histórias que funcionem para públicos diferentes, seja crianças, jovens ou os adultos. Então a partir daí, essa foi outra importância para a Disney, né? Que seria
A Branca de Neve foi o filme que definiu o que seria a Disney a partir dali até mais pra frente. Durante algumas décadas, algumas eras da Disney, foi seguir o que era a Branca de Neve. E até hoje, quando a Disney usa algumas animações como referência, a Branca de Neve está lá. E, obviamente, como eu falei, teve duas influências aí, né? Teve a influência pra Disney e pro cinema. Porque com a Disney provando que o filme deu certo e ele deu muito certo, fez com que outros estúdios quisessem ter suas próprias animações. E tudo bem, a Disney demorou 4 anos para fazer esse filme e precisou de mais de 300 artistas. Mas teve um motivo. Eles tentaram usar uma técnica completamente diferente e que não existia na época para animação, que era usar folhas de celuloide. O que é isso? São folhas praticamente transparentes, onde você consegue desenhar por cima delas, fazer o famoso frame a frame. E isso foi muito importante, porque as pessoas não usavam isso, era uma técnica que era muito difícil de se fazer. Por isso tantos artistas e por isso tantos anos. Você desenha por cima dela, mas você consegue fazer por cima dessa cena, fazer várias cenas. Então você consegue fazer uma atrás do outro até virar uma grande sequência, fazendo esse frame a frame ou cena a cena. Isso era uma coisa que não existia, mas também foi revolucionário para a animação, porque essa técnica, ela meio que facilitou e utilizou de uma certa recurso para até facilitar existir esse longa-metragem, existir esse dinamismo sem ter quebras o tempo todo, sem ter quebras que fizessem com que a animação parecesse quebrada ou não fluida. Não, isso foi fluido, isso fez com que, inclusive, ajudasse mais uma vez a trazer novos elementos para o cinema de animação e começou a usar esse recurso para poder criar sua própria história. Também vale destacar, eles usaram muito a música como influência, porque a música ali era fundamental. Vale destacar, muitos curta-metragens antes desse e os Silly Symphonies eram curtas que praticamente viviam da música e não do som. Pega Tom e Jerry, pega os Silly Symphonies. Não tinham personagens falando praticamente. Eram as músicas que investiam para fazer a história correr. É como se fosse uma orquestra que fazia andar. E a Branca de Neve também utilizou isso. Os personagens mais vivos, mais reais como um todo, mas como um todo, você consegue perceber que a trilha sonora dentro do filme, ela conduz toda a história e é como a narrativa e o ritmo tem que percorrer. Isso também é muito interessante. Sem contar que a Branca de Neve, ela é feita baseada numa atriz real. Isso também é muito interessante para poder criar mais realismo para os personagens. E para fechar, é bom falar que a Disney foi tão importante para tudo isso e para o reconhecimento de Hollywood, que naquele ano o Walt Disney foi chamado para ser homenageado dentro do Oscar daquele ano. Tanto que tem uma foto famosa que eu estou deixando passar aqui, onde você vê o Disney com uma estátua grande e 7 pequenininhos, porque é a Branca de Neve e os 7 anões. Ah, por que fizeram isso e não deram um prêmio para ele de verdade, um Oscar sem ser um comemorativo? Porque na época nem existia animação, eles nem sabiam como classificar uma animação dentro das categorias. Então foi uma homenagem porque essa animação foi tão revolucionária na época, ela mudou tanto o cinema, tanto de animação como o cinema em geral, a gente trazendo mais gente para o cinema, mais crianças e mais jovens, que foi tão revolucionário que o Oscar precisava reconhecer. Pra você ter uma noção, esse filme, ele é a primeira animação longa-metragem. Só no final dos anos 90, de 1990 e pouco, quando saiu A Bela e a Fera, e A Bela e a Fera chegou a concorrer como o melhor filme do ano, só lá, aí eles começaram a reconhecer e criar a categoria de melhor animação do ano. Pra você ter uma noção, de lá, de A Branca de Neve até A Bela e a Fera, filmes praticamente eram esquecidos ou esnobados pelo Oscar. Pra mostrar quão grande foi o feito de A Branca de Neve. Ele foi grande porque ele fez com que Hollywood reconhecesse a animação como uma arte. Ele foi revolucionário porque ele fez com que mostrasse que dá para existir um longa-metragem e sem contar os recursos técnicos que fizeram com que animações existissem como um todo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua opinião da animação da Branca de Neve? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.